pessoal, bem-vindos a mais um capítulo de Pílulas Antimitos. O assunto de hoje é açúcar. Açúcar e adoçante. Açúcar ou adoçante? Qual deles é melhor para a sua saúde? Ou melhor, qual deles é o menos pior? Então vai, açúcar versus adoçante. Nos anos 70, uma cooperativa de produtores de açúcar lançou uma campanha publicitária no Brasil inteiro. Essa companhia chamava-se apropriadamente Copersucar. O tema da campanha era açúcar é mais alegria, açúcar é mais energia. Ao mesmo tempo, nas livrarias dos Estados Unidos, estava aí nas prateleiras um livro chamado Sugar Blues, ou a tristeza do açúcar, a melancolia do açúcar. Não vai pensar que é açúcar azul. Aliás, se continuar a falar a respeito de blues, a gente já falou aqui sobre essa dificuldade que os tradutores aí brasileiros têm de encontrar a correta tradução para as palavras. Muitos casos aí são até equivocados e muitos levam ao humor involuntário. Certa vez estava vendo um documentário sobre a música negra e a tradução da legenda lá dizia: os negros americanos são especialistas pioneiros na música azul. Mas voltando ao Sugar Blues. Então, por um lado, os produtores de açúcar dizendo que o açúcar é mais energia e mais alegria, e o livro Sugar Blues dizendo que o açúcar era um veneno. Qual dos dois está com a razão? Como isso aqui não é um filme de suspense, eu já vou dando a resposta. Quem está com a razão é o livro. Açúcar é uma espécie de veneno com o qual nos acostumamos. Se for ver, o açúcar da forma que a gente conhece hoje, purificado, vem aí de poucos séculos atrás. Esse açúcar veio aparecendo graças à colonização aí dos países europeus, aqui na América do Sul e em outros lugares também. O açúcar era uma coisa que nessa época, aí no século XVI, XVII, era um potinho aí de 20 gramas que ficava em casa só por dia de festa. O Brasil foi um grande produtor de açúcar, açúcar de cana. Aliás, o Brasil só sabe fazer isso, plantar e vender para os outros. Uma hora é açúcar, outra hora é café, outra hora é gado, mas enfim. E esse açúcar de cana aparecia, era refinado em enormes quantidades. Não era tão refinado como esse açúcar de hoje, branquinho e tal, mas era refinado e sobrava aquele monte de açúcar que os escravos misturavam aí com abóbora, goiaba, e daí que vem esses doces insuportavelmente doces, que a gente chama aí de doces brasileiros, doces que é 90% de açúcar e 10% de alguma outra coisa. O que acontece com o açúcar? Aliás, o que é açúcar? Açúcar é uma palavra genérica. Todo carboidrato vai acabar virando açúcar. Para você pegar um pedaço de pão, você ficar mastigando bastante tempo, você vai ver que o pão, apesar de ser salgado, ele vai se tornando doce na sua boca. É porque a quebra dos carboidratos, do amido, do pão, da farinha, vai se transformando em açúcares menores já na sua boca, e você consegue já perceber o som adocicado. Depois a digestão continua aí no resto do sistema digestivo. Então açúcar não é só esse açúcar de mesa, açúcar é um nome genérico para uma série aí de moléculas de carboidratos. O que diferencia essas moléculas é basicamente o tamanho delas. Um carboidrato mais complexo, ele é uma molécula grande que à medida que vai passando pelo sistema digestivo vai se transformando em açúcares menores até chegar na glicose, que é o combustível, glicogênio, que é o combustível do organismo, de onde a gente tira energia. O açúcar pode vir de várias fontes. O mais tradicional é esse açúcar de cana, que a gente conhece, mas o açúcar pode vir de frutas, do malte, do milho, do leite, enfim, uma série de outras fontes aí, e cada um desses açúcares tem um nome relacionado com a fonte. Bom, então açúcar. Qual que é o problema do açúcar? O problema do açúcar é que, obviamente, a gente sabe que o organismo humano ele evoluiu, mas não mudou muito do que ele era aí na época pré-histórica. Então o nosso organismo está acostumado ao quê? Sai na caverna, catar um búfalo, arrancar e comer o búfalo e comer a carne do búfalo. Então temos uma certa dificuldade de lidar com açúcar. No nosso organismo existe um processo de metabolizar o açúcar. É paradoxal, pois ao mesmo tempo que a gente precisa de açúcar, especialmente o cérebro, para sobreviver, o corpo humano não faz reserva de açúcar. Quando eu falo açúcar, eu estou falando daquele açúcar que já é a glicose, glicogênio, que já está disponível aí para ser usado no nosso organismo. Enfim, açúcar. Então é paradoxal, pois ao mesmo tempo que a gente precisa de açúcar, especialmente o cérebro não dura muito tempo sem açúcar. As nossas reservas de açúcar são aí alguma coisa no músculo, alguma coisa no fígado, alguns miligramas aí em alguns órgãos, mas se você não tiver açúcar, você não tem combustível. Então você senta lá, vai comer aquele prato de macarrão e o nível de açúcar no seu sangue vai elevar. E aí tem mais uma particularidade do nosso metabolismo.
o corpo humano não consegue lidar com açúcar no sangue, com taxas de açúcar elevadas no sangue. Assim que você come aquela macarronada, é digerida, o seu sangue fica lotado aí de açúcar, o seu organismo precisa se livrar do açúcar, já que ele não consegue guardar açúcar. Para o seu metabolismo varrer o açúcar do sangue, existe um processo todo complicado que a gente pode simplificar, trazendo aí em cena a insulina. A insulina é um hormônio que é responsável para varrer o açúcar do sangue. Nosso organismo não consegue armazenar açúcar, mas consegue armazenar gordura. Como na maioria das vezes a gente consome mais carboidrato do que precisa para gastar como energia, o saldo aí vai virar gordura. Tudo bem, mas isso não é nada. Esse processo aí do metabolismo do açúcar encontra um outro problema. Como a gente já disse, o corpo não está acostumado a lidar com essas enormes quantidades de açúcar que entram de uma hora para outra no nosso sistema. Quando você come uma quantidade grande de massas, ou mesmo de açúcar, de refrigerante, existe uma resposta de insulina. E essa resposta é maior do que necessário. E acaba varrendo mais açúcar do que devia. E o que acontece quando ele varre mais açúcar do que devia? O índice de glicose na sua corrente sanguínea cai abaixo do normal. E o que acontece quando sua taxa de açúcar no sangue fica abaixo do normal? Você sente fome. E aí você vai de novo para a mesa e come mais um outro prato de macarrão. Então esse processo todo acaba virando um ciclo vicioso. Pois além do fato de você engordar, existe essa queda do açúcar no sangue, também leva aí a um quadro psicológico de tristeza. Por isso tem essa história do comfort food. Aquela comida quando você está meio triste e tal, meio chateado, você vai lá, come e dá uma levantada na moral. Só que isso aí é um remédio de curta duração, porque assim que passa essa breve euforia aí da taxa de glicose aumentada no sangue, vem em sequência o oposto disso, que é a falta de açúcar no sangue, você entra naquele ciclo de novo. Então como resolver esse problema? Em primeiro lugar, não consuma tanto açúcar, nem em forma de refrigerante, nem em massas e tal. Ou, para não deixar de lado os carboidratos, procure um tipo especial de carboidrato. Vamos falar de um assunto agora que chama-se índice glicêmico. Alguns carboidratos são digeridos mais rapidamente do que outros. Então esses carboidratos a gente chama de carboidratos com alto índice glicêmico. Batata inglesa, arroz, próprio açúcar, todos os tipos de pães, inclusive o integral. Esses alimentos geram uma resposta à insulina muito rápida e muito intensa. Existem outros carboidratos com baixo índice glicêmico. Batata doce, todas as verduras, as fibras, etc. Tem uma lista enorme aí que vocês podem consultar na internet. Baixo índice glicêmico. Então, ao contrário do que dizia o pessoal da Copersucar, e até hoje, o açúcar não te dá mais energia, nem te dá mais alegria. Muito pelo contrário. Mas você vai falar assim, agora eu vou começar então a tomar café sem açúcar só porque você falou. Então você vai ter a opção que é o adoçante. Você vai falar, mas adoçante não é natural. Como se o açúcar fosse. Houve aí uma polêmica, quando apareceram os primeiros adoçantes, logo depois, alguns anos depois, veio aí um alerta que alguns tipos de adoçante, na época ciclamato, se não me engano, podiam causar câncer. Eu desconfio que foi o pessoal do açúcar que jogou essa lorota aí para o pessoal voltar para o açúcar. Mas essa história do câncer aí nunca foi provada direito, e mesmo porque hoje em dia tem diversos tipos de adoçantes, não só o ciclamato de sódio. Então, para fechar, voltar ali na pergunta inicial. O que é melhor, ou o que é menos pior para a sua saúde? É o adoçante. Adoçante, no fim das contas, causa menos problema que o açúcar. Aliás, um outro mito aqui. Se eu fizer uma pergunta, quem tem mais calorias por peso? O açúcar ou o adoçante? 99% das pessoas vão dizer, é claro que o adoçante tem menos calorias que o açúcar. Por isso que o adoçante não engorda. Isso é outro mito. O adoçante tem exatamente a mesma quantidade de calorias que o açúcar. Ocorre que o adoçante tem um poder de adoçar extremamente maior do que o açúcar. Então com as gotinhas de adoçante você obtém o mesmo poder de adoçar do que colheres de açúcar. É por isso que o adoçante engorda menos. Porque caloria por caloria é a mesma quantidade. Então é isso. Açúcar versus adoçante. Até a próxima.